Eli Jacob Gonçalves, nossa convidada para os nossos encontros Ciência, Tecnologia e Sociedade, é a nossa ilustre convidada do mês de outubro. Ela é graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, foi orientada pela professora doutora Luciana Cristina Souza e defendeu uma dissertação que lhe conferiu o prêmio de melhor dissertação de mestrado da Milton Campos em 2023. Mirelle possui formação complementar em questões de gênero pelo Gender Pro Capacity Building Program da George Washington University e foi convidada para compartilhar conosco resultados de sua pesquisa desenvolvida no programa de mestrado. Hoje ela vai abordar o tema A Construção Conceitual do Assédio Laboral da Inequidade de Gênero às Relações de Trabalho. Mirelle, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Ciência, Tecnologia e Sociedade. Olá, pessoal, alunas e alunos do Grupo Ânima. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Elaine. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente ter aqui um norte, né, do que nós vamos tratar. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o tema, né, da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, nas relações econômicas e sociais, que foi na Faculdade Milton Campos, mas já com alguns elementos e algumas descobertas que foram ali posteriores à dissertação, porque como quem já passou por isso sabe, eu já também trago esse aviso para os alunos da graduação, a pesquisa não para, né? Principalmente quando a gente escolhe um tema que se conecta com o que a gente trabalha. Então, a gente está sempre fazendo novas descobertas, enfim, trazendo outras perspectivas. A minha pesquisa, ela foi sobre a violência de gênero no Serviço Público Federal. Né, eu pesquiso e atuo nessa temática do setor público especificamente. E aí eu fiz uma análise sobre o assédio sexual no local de trabalho dentro desse recorte, né? Qual que foi ali meu tema, problema? Se eu queria verificar, eu queria entender se o atual modelo de regulamentação e apuração dos casos de assédio sexual no Serviço Público Federal viola os direitos das mulheres e a busca pela equidade de gênero. Então, essa pergunta, responder essa pergunta é o que me guiou, né? A justificativa está aí o posicionamento do Brasil nos índices, né, de equidade de gênero, que é uma classificação baixa, o fato de que o enfrentamento ao assédio é uma medida de busca à equidade de gênero e as peculiaridades do funcionalismo público que eles demandam uma análise ali mais específica, né? Os meus objetivos eram delimitar o conceito de violência de gênero e conectá-lo, entender quais as suas conexões com o assédio, analisar a proteção jurídica oferecida aos servidores nesses casos e verificar a efetividade dos procedimentos administrativos nos tratamentos das denúncias relacionadas ao tema. Então, como metodologia, eu iniciei com uma pesquisa analítica sobre as bases conceituais de violência de gênero e assédio. Depois, eu caminhei para uma pesquisa quantitativa realizada com a base de dados da Controladoria Geral da União. E aí, por fim, eu caminhei para essa subsunção entre a base teórica e o resultado da análise de dados. Deixa eu porque agora que ele apareceu, né, o direitinho. Bom, como que eu estruturei? Como que essa pesquisa apareceu depois, já escrita, né? Ela é composta pela introdução, 3 capítulos e a conclusão. No primeiro capítulo, eu trouxe essa visão da inequidade, violência e assédio no contexto global, principalmente ali com os marcos de normas internacionais e a sua relação com o Brasil. O Brasil ratificou ou não, integra ou não. E para isso eu passei primeiro para explicando o que é uma pesquisa com recorte de gênero, porque uma coisa é a gente desagregar o elemento ou o componente gênero em pesquisas, né? E aí eu dei exemplo de pesquisas, por exemplo, na área médica, que trazem ali algumas diferenças. Outra coisa é a gente trazer a perspectiva de gênero no sentido de que nós vamos observar as raízes da inequidade de gênero, que é a proposta dessa pesquisa.
Aí, então, eu caminhei para o recorte epistemológico do que é a violência de gênero, eu vou falar sobre isso aqui com vocês hoje. Depois eu fui, então, tudo bem, e o assédio no trabalho, como uma forma de violência de gênero, como que essa conexão é feita, né? E aí eu fui para a subnotificação e subdimensionamento, que são barreiras, que são dificuldades aí de trabalhar com assédio no local de trabalho, porque tanto o que a gente tem de evidências mostram que há uma alta subnotificação, quanto muitas vezes a falta de uma política interna integrada acarreta no subdimensionamento. Então, mesmo quando a pessoa apresenta uma denúncia ou apresenta um relato, ainda a possibilidade dele não ser ali organizado em uma única base de dados, o que atrapalha também a efetividade, né, a revisão dessas políticas públicas. No segundo capítulo, eu vim então para o contexto brasileiro, né, tratar da inequidade, violência e assédio no contexto do Brasil. Então, como que é o enfrentamento à violência de gênero no Brasil? Quais os nossos principais marcos? Como isso se deu aqui? E aí, entrando então para o assédio sexual, como que também aconteceu esse caminho, né, de marcos normativos ou de políticas relacionadas ao tema? E aí também adentrei na questão da subnotificação e subdimensionamento. Por fim, no terceiro capítulo, aí sim eu entrei no Serviço Público Federal, né, que é o recorte da pesquisa. Então, primeiro eu fui entender se havia equidade de gênero ou indicadores, né, analisei indicadores de equidade de gênero. Depois eu fui para a regulamentação do tema para entender como isso era tratado no aspecto normativo. E, por fim, caminhei ali para uma busca de referências nos estados brasileiros, tendo em vista que vários deles possuíam políticas e legislações mais avançadas do que o âmbito federal. Que é, então, a primeira, uma das minhas grandes questões com a pesquisa era explicar por que quando a gente fala de assédio sexual, estamos falando de violência de gênero. Isso é automático? Todo assédio sexual é violência de gênero? Violência de gênero é sinônimo de violência contra mulheres e meninas? Então, essa era a inquietação, né? A pergunta ali inicial da pesquisa, né? E aí eu trouxe, então, um conceito de violência de gênero que compreende atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, cuja prática é motivada pelas diferenças sociais de gênero, pode ocorrer em ambientes públicos ou privados e possui aí as mulheres como vítimas preferenciais, que é a expressão cunhada pela professora Lourdes Bandeira. Por conta disso, leva à percepção, à conclusão de que a violência de gênero ela é, ao mesmo tempo, causa e consequência da inequidade de gênero. Ou seja, ao mesmo tempo que a violência de gênero perpetua a inequidade, um ambiente com inequidade é um ambiente propenso à ocorrência da violência de gênero. Então, há um círculo vicioso entre elas. E não por acaso se articula, né, com a violência contra mulheres e meninas. Por quê? Porque, dentre outros, as mulheres são vítimas preferenciais desse tipo de violência. Então, a compreensão do conceito de violência de gênero, ela perpassa pelo conceito de violência contra mulheres e meninas, pois ambas possuem raízes na inequidade, nas normas e nos estereótipos de gênero. Por que, então, que não é tratado como sinônimo, né? E apesar de que inevitavelmente se encontram. É, e por quê? Aliás, vou mudar um pouco a ordem. Primeiro, por que que elas inevitavelmente se encontram, né? Porque as mulheres são as principais vítimas, como eu disse, ou em relação à identificação de que a inclusão do fator gênero enquanto desencadeador de violência é pautado em construções sociais sobre o que significa ser homem ou ser mulher numa cultura e uma sociedade. Apesar disso, os homens também são vítimas de violência de gênero. E aí, razão pela qual, dentre outros, né, e também por alguns aspectos específicos, nós tratamos violência de gênero e violência contra mulheres e meninas como termos intercambiáveis, mas não sinônimo. É justamente para a gente jogar a luz a essas raízes que se manifestam também em relação aos homens, apesar das mulheres serem aí essas vítimas preferenciais. A violência de gênero, ela tem algumas características, e uma delas é que ela possui padrões identificáveis. Então, nós conseguimos extrair padrões ao analisar um conjunto de atos de violência de gênero. Deixa eu passar aqui o slide. Além disso, é,
além desses padrões identificáveis, a violência de gênero ela é contínua. E aí eu trouxe esse estudo desenvolvido pela George Washington University, pelo Global Women's Institute, que eles desenharam, né, o que eles chamaram de lifetime violence, ou seja, a violência ali de uma vida toda, né? Porque eles fizeram esse desenho aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu acho que ajuda a gente, trouxeram esse desenho de qual tipo de violência as mulheres sofriam, né, em cada época da vida. Ou seja, como tem padrões identificáveis a violência de gênero, é possível fazer esse mapeamento. Então, veio aqui para a infância. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu acho que vai ajudar a gente. Apesar de que ela não está. Ah, agora veio. Aqui na infância, na adolescência, na vida adulta e enquanto uma pessoa idosa, né? Então, há aqui os padrões, os tipos de violência que são identificados em cada época da vida e eles são, então, contínuos, eles vão se arrastando ao longo, principalmente, da vida da mulher. Além disso, esse estudo, ele observou que a violência contra as mulheres é praticada pela família ou pelo parceiro íntimo. Isso nos coloca aqui numa questão do assédio sexual, que é o fato, no local de trabalho, né, dele normalmente ser praticado por pessoas também conhecidas, ou muitas vezes amigas, ou que você minimamente tem uma relação ali prévia, né? Também ocorre por leis discriminatórias e pela ausência de atuação estatal. Então, se há um ambiente com inequidade de gênero, então a gente percebe que tem inequidade, e aí eu vou falar para você sobre alguns fatores, né, que nos permitem identificar. E não há uma atuação estatal direto nessa inequidade ou em relação à violência, isso já é uma forma de permitir com que ela se perpetue. Ou se eu tenho leis que elas por si só reforçam os estereótipos de gênero e causam discriminação de alguma forma. Então, além da violência de gênero, ela ter padrões identificáveis e ela ser contínua, ela também é interligada. Pessoal, vou pedir um minutinho que eu vou tirar meu fone, que eu acho que ele está descarregando. Essa pesquisadora aqui, que está a ilustração sobre ela, ela se chama Liz Kelly. E aí, nessa obra dela, ali em 1988, né, publicação, ela identificou que esses atos de violência de gênero, eles são interligados. Por quê? Porque eles estão relacionados à condição de ser mulher na sociedade. Então, se a gente estava fazendo pesquisa e tentando entender cada um desses atos de uma maneira isolada, a Alice Kelly ela veio e falou, então, há um contínuo. E nós não podemos analisar eles de maneira isolada, senão a gente vai perder o fio da meada, nós vamos perder os elementos que os tornam identificáveis e os elementos que fazem com que eles se repitam na vida de uma mulher. Então, olhando para uma pessoa específica, o fato dela ter sofrido, por exemplo, uma violência sexual na infância e o assédio sexual no local de trabalho não são coisas não conectadas. Há ali uma condição específica posta em um determinado ambiente que perpetua e que permite que isso se prolifere, né? Então, o que ela trouxe é que esses atos de violência de gênero, de cunho sexual, eles devem ser compreendidos como expressões de um mesmo sintoma e não fatos desconectados entre si. Então, aqui entra a inequidade e entra também as normas, né? E os estereótipos de gênero que permitem com que tudo isso se perpetue, com que a violência de gênero se perpetue. Tem um pesquisador, que é o Galton, que é um sociólogo, que ele desenhou o triângulo, né, a síndrome triangular da violência. Ele queria estudar a paz, que ele disse que, bom, já que a paz é a ausência de violência, eu preciso estudar a violência para eu poder entender, de fato, o que é a paz. E ele faz um desenho, talvez vocês já tenham visto, que é a violência direta. Aí aqui vem a violência cultural e aqui vem a violência estrutural. E aí ele coloca aqui que uma parte que é visível e uma parte que é invisível. O Galton, ele vai falar que a violência direta, ela é um evento, enquanto a violência estrutural, ela é um processo. E a violência cultural,
ela é parecida com isso aqui que eu estou falando para vocês, normas e estereótipos de gênero, porque ela é quem valida esse tipo de violência. Ou seja, essa violência direta que aparece aqui, que é, no nosso caso aqui de exemplo, a violência de gênero, ela é mantida, ela é muitas vezes justificada, porque o Galton vai falar que a violência cultural, ela é o que torna não tão errado, com que pareça não tão errado a violência. Então, ela é mantida pela violência cultural, e aí entra isso que a gente está falando, as normas sociais e os estereótipos de gênero, e também a violência estrutural. Que a violência estrutural ela vai fazer? Qual o papel dela? Ela é essa violência cultural perpetuada por meio das instituições. Então, aquilo ali que a gente tinha falado, as leis discriminatórias, a inação, muitas vezes estatal, a tolerância, por exemplo, do sistema de justiça à violência. Então, quando a gente, em uma pesquisa, fala de violência de gênero, o que nós queremos é trazer isso aqui para o debate. A gente quer trazer o olhar para isso aqui, que é, peraí, eu não quero chegar e simplesmente ficar falando do assédio sexual como se ele não tivesse essas raízes, sabe? Partindo de um marco que ignora quais são as raízes, o que possibilita que aquilo ali se perpetue e por que em lugares diferentes, em cenários diferentes, você consegue extrair pontos em comuns dessa violência praticada. E aí, então, quando a gente quer analisar, né, já que há uma relação entre a violência e a inequidade de gênero, analisar a inequidade é uma das formas da gente verificar a predisposição, né, ou os riscos de que a violência de gênero seja praticada em um determinado espaço. E aí, se a gente viu que a violência de gênero ela é contínua, então ela acontece nos vários momentos, né, nas vários ciclos aqui da vida da mulher. Ela vem aqui, ó, nessa lifetime violence, no trabalho, isso não seria diferente. Então, aqui na minha vida adulta, a maior parte da minha vida adulta, eu vou passar no trabalho. Então, o trabalho, ele não seria o único lugar imune à violência de gênero. A questão é, a gente precisa ver como que ele vai se manifestar nesse ambiente de trabalho. E aí eu já adianto a vocês que o assédio sexual é uma das formas de violência de gênero no ambiente de trabalho. Então, se a gente vem aqui, só que eu ainda não sei. Então, eu sei que no ambiente de trabalho vai ter algum tipo de violência de gênero, porque eu já sei que esses atos são contínuos, já sei que eles são interligados, a vida adulta vai ser um momento de perpetuação dessa violência e o trabalho não vai ficar livre disso. Como que eu faço? Se eu sei que tem essa conexão entre a violência de gênero e a inequidade, os indicadores de inequidade já são uma manifestação muito importante para eu notar, para eu começar a avaliar se aquele local vai ser propício para a prática de violência de gênero. Como que eu vejo isso? Eu vejo a disparidade salarial, a inequidade salarial, e aí a gente vai ver que no setor público há uma disparidade salarial entre homens e mulheres, a dificuldade em alcançar os cargos de direção, a discriminação decorrente da maternidade e o próprio assédio no local de trabalho. Então, são todos fatores e manifestações da inequidade de gênero, e aqui, mais especificamente, a gente já está falando dessa violência direta, né? Eu fui, então, na pesquisa, analisando, né, no âmbito internacional, nesses normativos internacionais, se já havia essa conexão entre assédio sexual no local de trabalho e violência de gênero antes de 2019, que é quando veio a Convenção 190 da OIT. Eu vou falar brevemente sobre ela. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei que sim, eu encontrei que a recomendação 19 da CEDAW, né, do Comitê da CEDAW, ela já tinha esse indicativo de que, olha, a igualdade no emprego pode ficar seriamente comprometida quando as mulheres são sujeitas a formas específicas de violência de gênero.
formas específicas de violência de gênero, de que o exemplo é o assédio sexual. Então, isso a gente está falando de 1992. Além disso, a Convenção de Belém do Pará, ela já tinha reforçado esse entendimento, né, de que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais, e declarou o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação por gênero, e aí, obviamente, vai incluir o ambiente de trabalho. Antes também da Convenção 190 da OIT, a OIT já havia aprovado a Convenção 111, em 1958, que vedava todo tipo de discriminação, trazendo um rol ali de elementos, né, de fatores sociais de diferença, que foi ratificado pelo Brasil em 1965, né, e sendo aí consubstanciado no Decreto 62150. Ou seja, desde essa data, no Brasil, já é vedada a discriminação. E aí, se eu entendo que o assédio sexual é uma forma. Se eu entendo que o assédio sexual é uma forma de discriminação por gênero, de violência de gênero, eu já incluo no âmbito de proteção da Convenção 111. E foi justamente isso que o Comitê de Peritos para Aplicação de Convenções da OIT fez. Então, em 2003, os peritos incluíram o assédio sexual como uma forma de discriminação baseada no sexo concernente, né, ali no contexto da Convenção 111, que foi ratificada pelo Brasil. Então, hoje, né, se a gente fosse ver em termos de legislação, já haveria essa proteção pela Convenção 111. E aí, em 2019, então, foi aprovada a Convenção 190. A Convenção 190, ela inclui, ela protege, né, no âmbito dela, todos os trabalhadores com todos os vínculos de trabalho, né? E ele coloca todos os grupos, todo mundo que está, inclusive no mercado informal, como sujeitos de proteção contra a violência e assédio no mundo do trabalho. Ao passo que ele reconheceu que a questão atinge desproporcionalmente as mulheres e meninas, e o assédio sexual constitui uma das manifestações de violência de gênero. Ou seja, ao mesmo tempo, a Convenção 190, ela reconheceu aquilo que a professora Lourdes Bandeira já estabelecia, né, em relação à violência de gênero, de que as mulheres são, nas palavras da professora, essas vítimas, né, preferenciais, ou seja, elas são afetadas desproporcionalmente. E o fato desse link, né? Que é o que eu busquei trazer na minha pesquisa, porque eu via isso sendo repetido, mas não via origem, não via de onde havia sido feito esse link entre o assédio sexual e a violência de gênero, né? O assédio aqui, no caso, o sexual e a violência de gênero. Aí, então, eu entrei no capítulo 2, eu entendi. Chegou o ponto da pesquisa, eu falei, tudo bem, entendi de onde veio essa conexão entre violência de gênero e assédio sexual. O Brasil não tem muita coisa sobre o assédio sexual, então eu vou entender como é que a gente anda em termos de enfrentamento à violência de gênero especificamente. Porque o que a gente tem de lei federal que trata do tema é o Código Penal, e é uma lei mais recente, aplicável à administração pública, que não traz conceito de assédio sexual. Ela determina que a administração pública crie políticas, mas ela não traz um conceito. Então, isso ainda estava ali em aberto. Em 2001, eu vim trazendo essa linha do tempo, né, na pesquisa. Em 2001, o Código Penal, ele incluiu o assédio sexual como crime, né, tipificou como crime. Mas aí tem algumas questões que a gente precisa ver. A primeira delas é que não foi incluído, então não tem a perspectiva de gênero. Então, gênero não é um elemento considerado nesse tipo penal, apesar do assédio sexual, como visto, ter essa conexão com o gênero e com as inequidades de gênero. Outro ponto é que esse tipo penal, ele só abrange um tipo de assédio sexual. Nós temos dois. Um é o assédio sexual por chantagem, ou quid pro quo, ou isto por aquilo, em que a pessoa, ela exige a prática de um ato de conotação sexual, né? Então, ela impõe, sem o consentimento, sob o pretexto de que aquela pessoa receba alguma vantagem
ou que ela não vá ser prejudicada por alguma razão. Isso ocorre para o Código Penal, assédio por chantagem, quando praticado por uma chefia em relação à pessoa da equipe. Só que tem outra forma de assédio sexual, que é o assédio sexual por intimidação ou por criação de um ambiente hostil, em que a pessoa ela pratica um ato de conotação sexual sem consentimento, mas não para que algo seja concretizado, para que algum ato sexual seja de fato executado, e sim para constranger, para humilhar, para excluir, para discriminar a pessoa no ambiente de trabalho. Então, são muitas vezes, por exemplo, aqueles comentários sobre a vida íntima, privada, sexual, tudo é piadas, né, comentários, rumores, que dizem respeito à dignidade ou à liberdade sexual de uma pessoa. Então, o objetivo ali não é a prática de um ato sexual, mas sim utilizar desses elementos para constranger, humilhar, excluir. Então, a gente tem duas questões preocupantes. A outra é que só abarca um tipo de assédio sexual, que é o assédio sexual por chantagem. Beleza. Em 2001, também, nós tivemos a condenação do Estado brasileiro na Corte DH, no caso Maria da Penha Fernandes, em que houve um reconhecimento de uma tolerância do sistema de justiça em relação à violência contra a mulher, violência de gênero. Seguindo, em 2006, então, foi aprovada a lei que nós conhecemos como Lei Maria da Penha, que ela vai resguardar, ela vai proteger contra a violência de gênero, mas não todas, né? A violência de gênero praticada por parceiro íntimo ou praticada, né, pode ser por familiar, em ambiente doméstico. Então, o assédio no trabalho, ele não está aqui. A violência de gênero no trabalho. Em 2015, nós tivemos a aprovação da lei conhecida como Lei do Feminicídio, que traz, então, essa perspectiva de gênero para o âmbito dos crimes da violência de gênero, que se consubstancia, né, no ápice que a gente pode chegar da violência de gênero, que é o homicídio. Em 2019, nós tivemos a aprovação da Convenção 190, que então traz a perspectiva de gênero e o reconhecimento de que o assédio sexual é uma forma, né, de violência de gênero, é uma das manifestações da violência de gênero. Em 2021, nós tivemos uma nova condenação do Estado brasileiro na Corte DH por conta do caso Márcia Barbosa, que era uma mulher negra, jovem, nordestina, que foi assassinada por um parlamentar, e foi um caso que ficou sem solução, né? Então, nos arquivos da época, a gente vê a indignação das pessoas em relação ao fato de que esse parlamentar, apesar de ter sido considerado culpado pelo tribunal do júri ali 2 ou 3 vezes, não havia passado nem um dia sequer no regime fechado, né, no aprisionamento, e tinha sido velado quando falecido com honrarias na Assembleia Legislativa. Por conta disso, o Brasil recebeu essa nova condenação, e aí, de uma maneira histórica, a Corte DH ela reconheceu que o sistema de justiça brasileiro, seja, né, ali o judiciário e os demais, que o sistema de justiça brasileiro pratica violência. Opa, deixa eu voltar. Violência sistêmica, estrutural contra as mulheres brasileiras. Por quê? Por conta do que eles chamaram de alta tolerância à violência contra as mulheres. Então, por conta disso, como uma resposta a essa nova condenação do Estado brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, ele elaborou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero em 2022.
no qual ele traz, né, uma parte do protocolo traz as noções básicas sobre inequidade de gênero, então ele parte ali para alguns casos práticos, né, para os magistrados e demais ali operadores utilizarem, e por fim ele na terceira parte do protocolo, apresenta uns exemplos de aplicação do protocolo nas diversas áreas da justiça. Esse protocolo, ele também pode ser utilizado, ou deve ser utilizado, nos casos que chegam ao sistema de justiça relacionados ao assédio no local de trabalho. E mais especificamente, depois, 2023, o CNJ aplicou pela primeira vez o protocolo no âmbito administrativo, então, num processo administrativo disciplinar que envolvia justamente o assédio sexual no local de trabalho. Então, isso né, mostra aqui para a gente a conexão e a importância deste protocolo nos casos envolvendo assédio sexual, inclusive no âmbito administrativo. Mais recentemente, o Executivo Federal, que é o recorte aqui do trabalho, né, publicou o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, e lá está escrito na parte correcional, né, está dita essa sugestão de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Também, seguido disso, o CNJ trouxe uma nova resolução tentando trazer uma maior coercibilidade à utilização do protocolo pelos magistrados brasileiros. O que a gente tira disso aqui, né? Então, eu na pesquisa fui fazendo essa reconstrução, né, essa linha do tempo, para entender como que é lidar com violência de gênero no Brasil. Então, nós temos marcos novos, muitas das ações, então, duas ações aqui importantíssimas, elas foram tomadas depois de uma condenação do Estado brasileiro na Corte DH, então, como uma resposta a uma condenação na Corte DH, o que mostra já um atraso em relação às ações e às medidas que a gente toma no tema, e uma legislação inexistente praticamente no tocante ao assédio sexual, que é uma forma relevante de violência de gênero, que está ali entre a violência praticada, a violência de gênero praticada na vida adulta das mulheres, mais especificamente no local de trabalho. Então, o capítulo 2, ele deu conta aí de situar a gente sobre o que acontecia, o que acontece, como é que é esse panorama, essa situação do enfrentamento à violência de gênero no contexto brasileiro. Aí, então, eu vou para o capítulo 3, então a gente teve o capítulo 1, que era ali aquele recorte internacional, o capítulo 2, que é trazendo, então, com o aporte, né, conceitual do capítulo 1, essa análise do Brasil, da situação do Brasil, e aí eu vou para o 3, que é a situação específica do Serviço Público Federal. O que eu fiz, então? Aquilo que eu conversei com vocês aqui atrás, que foi, peraí, então, inequidade é a causa e efeito da violência de gênero. Então, se eu vejo inequidade, aquilo ali já me dá uma pista de como que está a situação para violência de gênero. Tudo bem. Então, é isso que eu fiz aqui. Eu vim olhar os indicadores de inequidade de gênero. Como que estão as mulheres no Serviço Público Federal em posições, aliás, no corpo técnico, de forma geral? Como que elas estão representadas, né? E aí, essa pesquisa do IPEA vai mostrar que há uma menor representação de mulheres no Serviço Público Federal, ao contrário, por exemplo, do Serviço Público estadual, né? Então, aqui eles dizem, olha, que o mais provável, embora ainda seja uma especulação, é que a expansão relativa no total de mulheres se relacione ao crescimento da contratação e ocupações cujo ingresso é majoritariamente de mulheres, como é o caso de professoras e casos de profissionais da área da enfermagem. Então, o que o IPEA trouxe? Olha, no Executivo Federal, nós temos um percentual menor de mulheres se comparado ao estadual e ao municipal. Nós temos uma sugestão ainda não concretizada de que isso se dá porque nos âmbitos estaduais e municipais tem maiores contratações de professores, profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, que são profissões, né, socialmente, então tem norma de gênero aqui, designadas às mulheres. E aí a gente vai ver que isso tem impacto nos salários. Então, se eu estou falando de serviço público, em que as pessoas têm um salário ali
determinado por lei. Por que que eu chego e falo que tem uma disparidade salarial? E para a gente analisar a disparidade salarial, nós estamos olhando a média salarial entre homens e mulheres, de forma geral, tá? Então, não é em uma carreira específica, de forma geral no serviço público. E aí eu chego a esse resultado de que a média salarial dos homens é consideravelmente superior à das mulheres. Por que então se tem uma lei? Porque as mulheres estão em funções com menor remuneração, que são justamente as funções destinadas às mulheres, como é o caso aqui de professor e profissional da enfermagem. Então, as mulheres elas se alocam aí em profissões socialmente designadas, cuja a remuneração é melhor. E outro ponto aqui é o fato das mulheres terem mais dificuldade de acessar os cargos de direção. Então, tem esses dois principais motivos, que são as profissões em si, que remuneram pior as que estão designadas às mulheres, e os cargos de direção. Se eu venho aqui no Executivo Federal dar uma olhadinha nos cargos de direção, eu percebo que as mulheres estão subrepresentadas, né? Então, a gente separa aqui por níveis, e aí tem aqui a explicação dos níveis de acordo com a posição funcional. E aí as mulheres ficam, ó, e aí quando a gente chega no nível mais alto, 10% de mulheres. À medida em que a gente vai subindo o nível, a participação das mulheres vai descendo, né? Isso mostra, isso indica para a gente aquele fenômeno chamado de teto de vidro, né? Que é essa dificuldade das mulheres crescerem na carreira. E mostra para a gente mais um fator de inequidade. Ou seja, ambiente com inequidade de gênero é um ambiente propício para a existência da violência de gênero. E aí, então, eu fui analisar como que estava essa legislação, como que estava essa proteção no âmbito federal em relação ao assédio sexual. E aí, o resultado é que não há uma legislação específica sobre o assédio sexual no âmbito federal. O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112 de 1990, lá nos artigos 116, que trata das obrigações do servidor público, e no artigo 117, que trata das proibições ao servidor público, não há menção ao assédio, seja o assédio moral ou ao assédio sexual. Não há uma menção ao assédio. E nem aqui no artigo 132, que trata das causas de demissão também. O que isso significa? Qual que é a repercussão prática disso? Que quando uma servidora ou um servidor faz uma denúncia de assédio, eu preciso dar um jeito de enquadrar essa denúncia em um dos tipos administrativos previstos aqui nos artigos 116, 117 e 132. Eu tenho que dar conta de responder aquele ato de violência, mas eu não tenho uma tipificação específica. Então, eu preciso fazer o enquadramento com aquilo ali que existe. E o resultado disso é uma despadronização no tratamento, que vai resultar em uma despadronização da resposta que eu entrego às pessoas afetadas pelo assédio ou discriminação. Aí, quando a CGU foi fazer essa análise, né, em relação ao assédio moral, eles verificaram, nesses 270 processos que eles analisaram, 95 tipos de enquadramento diferente, ou seja, o que esperar, né? Quando eu apresento a denúncia, eu espero o quê? Porque vamos lembrar, cada enquadramento desse aqui tem uma repercussão na penalidade. Então, quando eu somo enquadramentos lá na calculadora de penalidade da CGU, eu vou aumentando o grau da penalidade. Tem aqui penalidades que são naturalmente mais graves. Então, por exemplo, aqui a gente vê 132 já é demissão. Então, isso aqui impacta na resposta que vai ser dada final. Então, impacta tanto na penalização, caso a pessoa fique comprovado que a pessoa praticou assédio, e impacta também na uniformização da entrega, né?
da resposta que eu dou ao servidor e à servidora que foi afetado pelo assédio ou discriminação no trabalho. Eu fui, então, olhar como que estavam esses processos administrativos disciplinares. Era assédio moral? Era assédio sexual? Como é que estava essa história, né? E aí, ainda essa base de dados da CGU, ela tinha um número muito considerável de processos sem classificação. Isso melhorou, porque agora tem o sistema CGU-EPAD. Então, isso aqui a tendência agora no painel Correição e Dados melhorar. Mas isso aqui eram os dados, né, que a gente tinha ali disponíveis, e aí, de fato, havia ali um grande número de procedimentos sem categorização. Lembra que eu falei lá no início, eu mencionei quando eu falei dos capítulos sobre a subnotificação, subdimensionamento, a dificuldade disso? Isso aparece aqui nos dados. Beleza, 2003 foi a primeira vez que apareceu nessa base de dados aí o assédio, né? E aí o percentual ficou assim, 67% de assédio moral, 28% de assédio sexual e 5% que é moral e sexual. E aí, então, houve um aumento, né, dos casos envolvendo o assédio sexual, que passou aqui, cadê? Correspondiam a 12% e passaram para 39% até chegar a 48%. Então, foi aumentando ao longo dos anos, né, esse componente do assédio sexual, quando a gente olha para o assédio de uma forma geral, incluindo o assédio moral. Aqui, então, a gente vai ver, tá, qual o resultado? Então, a servidora pública, ela apresentou uma denúncia de assédio sexual. O que que acontece, no fim das contas? O que que os dados mostram? Primeiro, acontece isso aqui, que ela não sabe nem o que esperar, porque o enquadramento, ele é, né, dificultado em virtude de não existir na Lei 8.112 a infração específica de assédio moral sexual ou até mesmo de discriminação. A outra coisa é que a maior parte termina sem a responsabilização. Então, dificilmente eu vou ter alguma previsão de qual o enquadramento, e quando tem um enquadramento, quando tem um processo administrativo, ainda a maior parte, então quase 80%, termina sem aplicação de qualquer penalidade. E aí, olhando, né, se atentando melhor, desagregando entre tipo de assédio, o assédio moral, ele ainda concentra, né, o maior número de pessoas não responsabilizadas ao final do processo. Isso porque, inadequadamente, ele muitas vezes é tratado como uma forma mais branda de assédio. E mesmo no assédio sexual, ainda é um percentual considerável. Então, quando a gente vê esses dados, só porque não está condenando, não está penalizando muito, isso quer dizer que é algo ruim? Não, sozinho esse dado não quer dizer. A gente está no Estado Democrático de Direito, as pessoas têm direito à defesa, então a denúncia, ela pode ser que não havia prova suficiente, ou que ficou provado que a pessoa não praticou o ato. Isso por si só não nos levaria a essa conclusão. A grande questão é que esse percentual, ele está abaixo do percentual de penalização geral do Executivo Federal. Então, assim, nos mostra que tem alguma coisa que não está funcionando. Às vezes as pessoas não sabem como provar, não tem uma política específica, as provas se perdem, elas não sabem como agir, ou os depoimentos não estão sendo bem conduzidos. Então, assim, isso mostra para a gente que alguma coisa ali provavelmente não está funcionando bem se relacionado a outras temáticas do Executivo Federal no âmbito disciplinar, que são as mais típicas, né, que não entram nessa lógica e nesse modo de funcionamento do assédio. Quando há uma responsabilização que é um percentual baixo dos casos, a maior parte é de suspensão. Então, dificilmente as pessoas foram responsabilizadas diante de denúncias de procedimentos relacionados a assédio. E quando foram, elas foram responsabilizadas aqui com a suspensão. Isso que está expulsão é a penalidade de demissão, que ela foi aplicada aqui em 25% das vezes, enquanto a advertência, né, ficou 28% e outras aqui 5%. Então, se a gente olha, né, juntas, né, esses três tipos de assédio, a suspensão foi a penalidade mais aplicada, seguida da advertência e vindo depois com a expulsão, que nada mais é do que a demissão. Agora, se a gente desagrega em tipo de assédio, as penalidades mais aplicadas foram, então, a suspensão com 42%, continuou, e a advertência com 38%. Aqui dá para ver que há um percentual maior de expulsão nos casos de assédio sexual. E agora,
A AGU, né, no ano passado, ela emitiu um parecer vinculante que disse que o assédio sexual ele é uma conduta grave cabível de penalidade de demissão. Então, em tese, resolveria esse nosso problema aqui em relação ao assédio sexual, do enquadramento, né, que eu trouxe a vocês aqui. Peraí. Em relação ao enquadramento. Em tese, resolveria, né? Já que agora eu sei que assédio sexual é conduta grave passiva de demissão, eu não tenho mais problemas de enquadramento. Só que na prática não é bem assim. A gente tem duas coisas aqui para tomar bastante cuidado. Uma dessas coisas é o fato de a CGU ter apresentado uma nota técnica dizendo que existem outras condutas de conotação sexual que não são graves o suficientes para justificar a demissão e que, então, na correição, elas devem receber um enquadramento diferente. Então, isso nos coloca novamente em um ambiente de insegurança. E, de fato, há uma razoabilidade, porque é necessário que possa se dosar, né? Que exista uma dosimetria ali de penalidade no caso concreto. Outra coisa que nos deixa também, assim, não tão animados com essa solução é o fato do assédio moral, do jeito que ele foi construído no Brasil, acampar atos de violência de gênero. Então, tem muita coisa que é violência de gênero, mas pela forma como a gente no Brasil lida com isso e pelo nosso histórico, a gente acaba dizendo que é assédio moral. Então, muita violência de gênero está ali escondida, acampada sob o conceito de assédio moral, que, como nós vimos, erroneamente é tratado como uma forma mais branda de assédio, sendo que, na verdade, nós não temos segurança nem evidência para dizer que o assédio moral é mais brando. Ambos podem acarretar danos enormes na vida, na saúde física e mental do servidor pública, causar danos, impactos familiares, sociais e econômicos. Então, nós não temos segurança para dizer que uma forma de assédio é mais branda do que a outra. Eu fui então para os estados para ver o que estava acontecendo nos estados, se a gente podia tirar alguma coisa dali, deixar alguma conclusão, deixar algum guia, né, alguma resposta. E aí eu vi aqui os estados que haviam incluído, né, que haviam legislado sobre o tema. Eu repeti esse estudo com mais detalhes um ano depois para o Instituto República, então esse aqui também é um estudo que está disponível, ele está com um pouco mais de detalhamento, por conta do recorte, né? De não estar dentro do recorte pesquisa. Então, o resultado que a gente tem hoje é que 15 unidades federativas, aqui para incluir o DF, né? Por isso eu não estou dizendo estados, legislaram sobre assédio moral e sexual no âmbito da administração pública. Porém, apenas 6 deles trataram do assédio sexual. Por que que a maioria falou de assédio moral e não falou de assédio sexual? Como pesquisador, o meu palpite, né, é um palpite, é por conta do Código Penal já ter legislado, já ter tipificado o assédio sexual. Então, essa premissa pode prejudicar que os estados legislem sobre o tema. Mas, como nós vimos, essa premissa é equivocada, porque o Código Penal ele só trata de um tipo de assédio sexual. Então, isso já é per si um problema. O outro problema é que o âmbito disciplinar, então a gente tem uma coisa que se chama independência entre as instâncias, né? Então, independência entre as instâncias. O que nos leva ao fato de que, tudo bem que isso existe na esfera criminal, na esfera penal, mas eu ainda preciso na esfera administrativa. Então, isso não eximiria, o fato de estar no Código Penal diz respeito à esfera penal. Eu ainda preciso da esfera administrativa. E aí, quais foram, né, as conclusões? Bom, primeiro, essa inadequação dos conceitos que a gente usa aqui, sem perspectiva de gênero, com as diretrizes internacionais que eu vi lá no capítulo 1. Depois, que essa utilização desse tanto de conceito, ele dá margem para essa criação dessa escala entre as modalidades de assédio, sendo o moral considerado mais brando, o que é completamente inadequado, a ausência de um formato, ou de um modelo, ou de um procedimento, né,
protocolo próprio para os PADs, para os procedimentos administrativos que tratam do assédio moral e sexual. O canal de denúncia, que é o mesmo para qualquer coisa do cidadão externo, mesmo canal para reclamar do buraco da rua, é o canal para tratar de assédio. Subdimensionamento, então, bases ali com pouca classificação, né, que aí fazem com que provavelmente tenha questões relacionadas ao assédio subdimensionadas. A ausência de um recorde de gênero e medidas preventivas, né, ali no âmbito do serviço público, e o que resultou na confirmação da hipótese inicial da pesquisa, que foi que o atual modelo de regulamentação e apuração dos casos de assédio sexual no funcionalismo público federal viola o direito das mulheres e a busca pela equidade de gênero. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, deixa eu passar aqui para ficar para vocês. Quem quiser conversar, quem quiser trocar ideia, estiver pesquisando, tiver interesse em pesquisar no tema, pode entrar em contato comigo aqui pelo meu e-mail, respondo o e-mail bem rápido. E eu queria agradecer por você ter ficado aqui comigo até agora, agradecer ao Grupo Ânima, né, tanto pela oportunidade, né, de ter cursado mestrado e que mudou minha vida profissional. Foram tudo isso aqui que eu estou contando para vocês impactou diretamente em como eu desenvolvo meu trabalho. E fico aí à disposição. Mirelle, gostaria de te agradecer pelo compartilhamento da sua pesquisa. Foi uma apresentação de excelência, parabenizar também pela qualidade da pesquisa. E queria ouvir um pouquinho de você, o que te levou a realizar a atividade de pesquisa? Você começou com pesquisa na graduação, ou você buscou depois diretamente no mestrado? O que te atraiu na pesquisa e de que forma você entende que isso pode trazer benefícios para a tua carreira? Conta um pouquinho para a gente. Obrigada, Elaine. Então, na graduação em Direito, eu fui monitora acadêmica. Então, eu tive a oportunidade de estar ali perto, né, acompanhando a professora Mariana Lara, ali na Milton Campos, e junto dela já realizar as pesquisas, como que a gente preparava as aulas, o que a gente levava para os alunos. Então, eu acompanhei ali aquela busca, né, do professor de sempre levar novos conteúdos. No meu caso, eu fiz uma pesquisa para ter aporte técnico para desenvolver meu próprio trabalho. Então, eu cheguei, de fato, no mestrado em busca de ter elementos, de ter subsídios, de ter robustez teórica para implementar mesmo, para desenvolver o meu trabalho como quem desenvolve essas políticas para o poder público, né? Então, eu senti falta disso bem desenvolvido no Brasil, contei aí com o apoio restrito da professora Luciana, para a gente trazer o que tinha de mais moderno mesmo na perspectiva internacional, traduzindo aqui para o cenário brasileiro. Então, ele foi assim, pensado na minha vida profissional. E hoje já, né, defendeu a sua dissertação de mestrado com êxito, e você entende que isso impacta na sua carreira? De que maneira? Olha, mudou a minha carreira, porque as descobertas ali moldaram o meu trabalho imediatamente à medida que as descobertas eram feitas, e também pelo fato de que nos legitima enquanto especialistas no tema, né? Então, a vida acadêmica, ela tem esse outro lado importante para a gente, né? Porque como ela tem seus próprios ritos, suas próprias avaliações, direcionado por professores, doutores experientes, isso também nos valida, né? Ali, finalizando, enquanto egressos, enquanto especialistas nos temas que a gente se propôs a pesquisar, né? E isso muda o nosso posicionamento profissional, nos coloca ali no novo patamar, né? De carreira. Excelente, e a continuidade, né? Seguir adiante, continuamente buscando novos aprendizados que são aplicados diretamente na prática profissional. Então, parabéns, Mirelle, desejo muito sucesso para você na sua carreira. Gostaria de agradecer
a sua presença conosco, em nome da Diretoria de Aprendizagem ao Longo da Vida. Agradecer a presença da Natália, que nos acompanhou também no dia de hoje. Agradecer a todos os ouvintes, deixar um recado que aqueles que estão assistindo a sua apresentação no dia da estreia, nós temos certificado disponível, o link para o certificado está na descrição do vídeo, então vocês podem preencher o formulário e vão receber o certificado. A Mirelle recebe o dela também, encaminhado por e-mail. Muito obrigada pela participação e excelente apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada.